E a Lili Nascimento e o Supac da equipe Sport Center trouxeram mais informações do jogo de amanhã do Coringão contra o time do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Fica comigo até o final do vídeo para você ver as últimas notícias do Corinthians, mas antes já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu palpite, quanto você acha que vai ser o jogo de amanhã. Eu tô aqui em frente ao hotel em que o Corinthians ficará hospedado. Daqui a pouquinho a delegação está chegando, os torcedores já fazendo muito barulho, porque eles já devem estar desembarcando. Daqui a pouco o trajeto de ônibus até aqui, mais ou menos uns 30 minutos, ou um pouquinho menos, eles chegam, ficarão hospedados neste hotel, preparação para a partida de amanhã lá na Arena da Baixada contra o Furacão. A novidade do Corinthians é o retorno de Memphis Depay, ele que ficou afastado por cerca de 20 dias, lesão no músculo posterior da coxa direita, ele vinha fazendo tratamento no departamento médico. Nesse intervalo de tempo chegou a ter uma virose, então se imaginava aí que ele fosse demorar pelo menos mais uma semana para retornar, mas não. O Corinthians divulgou o material, ele treinou normalmente com a equipe, fazendo todos os exercícios ali que foram passados, treinamento em campo reduzido também, então de fato ele está de volta. Fica a dúvida se ele começa a jogar ou não, Voltando de lesão, tem o gramado sintético, pode ser uma opção para o segundo tempo, mas a importância aí do retorno do camisa 10 para esse jogo tão importante, os primeiros 90 minutos dessa grande decisão. Tem mais atletas no departamento médico. A questão do Raniel, ele foi suspenso mesmo, Então fica fora desses primeiros 90 minutos, mas Yuri Alberto, Martínez, Carrilho e o lateral Hugo seguem no departamento médico, ainda são desfalques. Eu quero mostrar para vocês a questão aqui da torcida, Vamos mostrar, vou pedir para o Heron, nosso repórter cinematográfico, mostrar como os torcedores do Corinthians compareceram aqui no hotel, estão aguardando a chegada da delegação. Então tá bom, tá animado, confiante? Com certeza, amanhã é 3-0 pra nós e fora o baile, aqui é Corinthians, porra! Quanto vai ser? Corinthians, 2-0 amanhã, Galo e Memphis, bora pra cima! A gente tá vendo que o torcedor corintiano já quer resolver a situação nos primeiros 90 minutos, mas assim, tem muita bola pra rolar ainda, são 2 tempos, a gente tá aguardando, daqui a pouquinho a delegação tá chegando. Vamos lá, retrospecto será mantido. O Corinthians eliminou o Atlético nos 3 confrontos pela Copa do Brasil. Em 97, quartas de final, rolou até um 6-2. 2001, quartas de final, aí bem apertado, 0-0, 1-0 para o Corinthians. O Corinthians sempre muito bem fora, E Copa do Brasil 2009, oitavas de final, o Corinthians passou depois do 2-0. 2009 é o ano do Corinthians, o título do Ronaldo? Foi, um dos primeiros jogos do Ronaldo. O Ronaldo estreou um pouco antes dos jogos contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Corinthians, favorito, Ana. Lembrando que o Furacão eliminou o São Paulo por 3-0 nos pênaltis. E até colocando muitas vezes time reserva, um misto. O jogo da ida, especialmente, exatamente. Bem mexido. Eliminou o São Paulo, mas o Corinthians é favorito? Se você partir do princípio que esse é um encontro entre um time da Série A e outro da Série B, a discussão em relação ao favorito... Acaba aí. Ela tem que passar por isso, mas é uma distância muito grande, assim, é uma coisa astronômica? Não é. E prova disso é que num confronto que teve várias coisas que costumam redirecionar, o rumo do time que vai se classificar e do que não vai, o Atlético da Série B eliminou o São Paulo, que não só é da Série A, como está disputando a Copa Libertadores da América. Então, não é uma coisa assim tão definitiva. Eu acho que o Corinthians é o favorito também porque, como a gente viu aí no material que nós acabamos de mostrar, o Atlético não trata a Copa do Brasil como uma prioridade na sua temporada, está mais voltado para tentar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B e isso não será fácil, é só olhar como o campeonato está se desenvolvendo, os jogos do Atlético, a classificação que o Atlético ocupa nesse momento. Então o Corinthians tem a seu favor até um adversário que obviamente não vai largar o confronto, nada disso, mas não vai tratar o jogo com o Corinthians em casa, pelo menos esse jogo, como uma ocasião para colocar em campo a sua força máxima. Isso ajuda o Corinthians na sua pretensão. Memphis Depay, quero te ouvir relacionado ao tamanho dessa volta e como é que você imagina a utilização dele, mas tá com cara de que tá full power para jogar ou você acha que vem o famoso, não sacrifício, mas limitado? Assim, a volta dele é muito importante. Vamos lembrar que quando o Memphis tem a lesão muscular, e foi no jogo da volta contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a previsão era que ele voltasse só
no jogo da volta da Copa do Brasil. E, inclusive, se comemorava à época a existência da data FIFA entre os jogos de ida e volta para ter mais tempo aí, uma semana, 10 dias, para o Memphis voltar. Então, o Memphis ter viajado a Curitiba, estar à disposição, e o Corinthians, textualmente, né, no seu informe diário, diz que o Memphis está à disposição, não está só viajando, do Dorival Júnior, já é, por si só, uma grande notícia. Eu não colocaria desde o princípio. Não colocaria desde o princípio, levando em consideração a sequência. Corinthians tem o Atlético Paranaense, depois tem o Palmeiras, que também é um jogo importante, aí a parada para a data FIFA e a volta contra o Atlético Paranaense grudada na data FIFA. Volta de lesão mais gramado sintético, eu seguraria o Memphis, lembrando que o Corinthians já tem outros desfalques para a temporada. Tentaria conduzir a situação sem ele durante o primeiro tempo, durante o decorrer da partida. E, se preciso, colocaria o tempo que fosse necessário a partir do segundo tempo. Em condições normais, o Corinthians é favorito contra o Atlético Paranaense. De um lado, a gente tem um Corinthians bem desfalcado, um Corinthians sem Yuri, com o Memphis sem estar a 100%, sem Carrillo, sem Martínez, é um Corinthians que sofre, sem Ranieri também, que está suspenso. A gente está falando de meio time fora da equipe do Corinthians, mas do outro lado é um Atlético que, como a própria Mari disse, não vê a Copa do Brasil como prioridade e o Odair vai poupar. O Corinthians é favorito para o duelo. O jogo de amanhã ele é estratégico para o Corinthians não ter um prejuízo maior do que o esperado e tentar resolver na volta da data FIFA, jogando dentro de casa. Mas eu seguraria o Memphis pelo menos no primeiro tempo. André, a gente, para arrematar o Corinthians, já a gente vai falar da questão da eleição e tudo mais, o contexto político, mas a gente está falando de uma Copa do Brasil, a gente debateu isso na fase de oitavas, né? Com as quedas de Palmeiras e Flamengo, cresce a expectativa para todo mundo, assim, obviamente que todo mundo tinha a sua expectativa de ser campeão, agora vira, opa, estamos entre aspas iguais, óbvio que não são todos times de mesmo potencial. Como que você acha que deve ser o olhar do Corinthians para essa Copa do Brasil? É realmente a chance de, mesmo diante desse caos, terminar muito para cima do que talvez fosse a expectativa? É a única possibilidade de dar ao torcedor um motivo para se sentir bem em relação ao time, né? O Campeonato Brasileiro que o Corinthians faz é muito irregular. O Corinthians há pouco tempo estava numa posição preocupante na classificação. Atuações como a do fim de semana melhoram muito, né? Não só pelos 3 pontos e o que isso representa na tabela, mas mostra que o Corinthians pode ser competitivo sem o Memphis, com um Garro parcialmente escalado. Aliás, há uma questão em relação ao Garro no jogo em Curitiba por causa do gramado sintético, né? Ele tem um problema crônico e aí certas situações são mais prejudiciais a ele do que uma partida normal disputada num gramado natural. Mas o Corinthians pode ser competitivo sem o Yuri Alberto, que ainda vai demorar um pouco para voltar. Assim, essa atuação contra o Vasco deixou isso bem claro, né? Que é uma questão da forma como encarar partidas, permitir que a comissão técnica trabalhe, o clube, de uma maneira geral, também voltando a viver dias menos caóticos, menos tensos, e o trabalho no dia a dia do time de futebol tende a se beneficiar. Mas o Corinthians não vai ganhar nada no Campeonato Brasileiro. Está muito claro isso. Na Copa do Brasil, a circunstância é outra, os caminhos são bem mais imprevisíveis do que no Campeonato Brasileiro, e conforme, né, o encaixe nos confrontos, conforme o que acontece nessas partidas, uma equipe pode se encorpar, conseguir classificações sucessivas e chegar perto. O Corinthians pode almejar algo assim. Ser campeão, eu já acho também um pouco mais complexo. Maravilha. Quero te ouvir, Gustavo Zupac. Assim, dentro do cenário que o Corinthians vivia, dentro das opções que se apresentavam, dentro desse passado recente do Corinthians, a reeleição, né, podemos dizer assim, do Osmar Stabile, ela foi o menos pior que poderia acontecer. Não dá para dizer que é algo bom, porque o quadro político do Corinthians não permite que nada seja chamado de bom. Mas dentro do que se apresentava, foi o menos pior que podia acontecer. Eu classifico essa gestão, não a que vem a gestão interina do Osmar Stabile, do impeachment até agora,
como uma gestão importante para o Corinthians, um período curto, mas um período de palavras que não se ouvia, né? Serenidade, responsabilidade, temperatura mais baixa, um pouco de calma da porta para dentro, né? Com tantos problemas que o Corinthians vivia e ainda vive, e aquilo era muito importante. E acho que essa serenidade, a união de algumas forças, algumas pessoas ajudando mais do que ajudavam antes, acho que a compreensão do fundo do poço que o Corinthians bateu, segundo no olhar da polícia, do Ministério Público, da Justiça, na criminosa gestão do Augusto Melo e do seu bando, que foram devidamente escorraçados do Corinthians pelo processo eleitoral, pelo conselheiro e pelo associado, era aquilo que o Corinthians precisava. O Osmar disse, a gente viu agora, dizendo que o Corinthians vai sair dessa situação em breve. Aí eu discordo dele, acho praticamente impossível que em breve o Corinthians saia da situação. É um processo a longo prazo e essa compreensão ela é importante. Acho que essa gestão do Osmar Stabile até o fim de 26, né, até a próxima eleição, e até o fim do mandato que seria do Augusto Melo, ela é uma gestão que não vai transformar o Corinthians, ela dificilmente vai ser capaz de mudar radicalmente a sorte do Corinthians, mas ela tem potencial para ser muito importante para tentar encaminhar o Corinthians para aquilo que ele possa vir a ser da eleição de 26 para frente. E eu acho que esse é o olhar, né? O Corinthians precisa passar por um olhar mais altruísta. Acho que, de novo, o fundo do poço que o Corinthians bateu nesses últimos meses, ou nesse último ano e meio, especialmente nessa gestão criminosa que a gente viu, tem que servir para que no próximo processo eleitoral o olhar seja diferente. E eu acho que essa gestão, dentro do que o Osmar mostrou até agora, pode encaminhar o Corinthians para um processo que tem que acontecer. Então, acho que dentro do cenário, foi o cenário mais sereno, mais responsável que o Corinthians podia ter até o fim de 26. Muito bem, Fiel. Vamos aqui para as últimas notícias do Corinthians. Está aqui no site da UOL. É o seguinte: o Timão encontrou 4 jogadores livres no mercado ou em condições de rescisão imediata, com possibilidade de assinaturas ainda nesta janela. O UOL apurou que propostas já foram feitas para os possíveis reforços, enquanto o clube tenta derrubar o transfer ban da FIFA. Na noite de ontem, o presidente Osmar Stabile confirmou o real valor da dívida com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres, são cerca de 40 milhões de reais. Os nomes foram mapeados para diferentes posições, incluindo a lateral direita e ataque, setores considerados carentes no elenco alvinegro. A ideia é contratar desde que não haja taxa de transferência a ser paga. Além disso, o Corinthians se prepara para ainda tentar novos empréstimos de atletas encostados na equipe. A ideia da diretoria é abrir espaço na folha salarial. A estratégia é vista como uma forma de garantir opções ao técnico Dorival Júnior, sem comprometer o caixa do clube, que ainda enfrenta restrições financeiras e o recente bloqueio para inscrições. Então é isso aí, o Coringão tá vendo aí a possível contratação de 4 novos atletas. Quem será, hein? Quem será que tá vindo aí para o Corinthians? E o principal objetivo agora, obviamente, é derrubar o transfer ban, né? Pagar essa dívida aí do Félix Torres, para o Corinthians poder inscrever ali novos jogadores nos campeonatos que restam aí, que é o Brasileirão e a Copa do Brasil. E estamos precisando, de verdade, o Corinthians precisa resolver isso aí para ontem, para poder fazer algumas contratações ainda esse ano. O tempo é curto, mas ainda dá. Se correr, se fizer as coisas direitinho, a gente acredita que dá, e estamos aqui na torcida para que dê certo sim. Então, amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino. Amanhã tudo sobre Coringão e Atlético Paranaense. E domingo a gente vai estar lá na Arena também, porque tem Corinthians versus Porcada. A gente vai trazer aqui também todas as novidades do derby e vamos estar lá no estádio, na Arena, presencialmente, apoiando o nosso Coringão. Fiel, até o próximo vídeo, se inscreve aí, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, o seu palpite. Tamo junto e vai Corinthians!